This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Foi só depois de bem mais velho, mas já tem uns 10 anos que eu aprendi a amar o carnaval. Eu passei a juventude aproveitando o feriado do carnaval para descansar, aproveitando uma ou outra festinha só, mas principalmente curtindo a falta de obrigação de ir pra aula e depois de trabalhar. Mas eu aprendi a curtir aquele rolê de rua com os amigos, com a namorada, voltar pra casa cheio de glitter e com duas certezas, a azia e o seu fiel escudeiro, o pantoprazol. Só que esse ano não teve jeito e eu tive que tirar o período do carnaval pra descansar. Pra não dizer que passei em branco, no domingo de carnaval eu me vesti de pastor de calcinha e fui tomar uma cervejinha enquanto escutava uma música boa num evento em que a minha namorada atacou de DJ. Sacanagem, ela não atacou não, é o trabalho dela. Que ela faz muito bem, por sinal. Mas foi isso. Meu carnaval foi resumido a um único dia de curtição e alegria e folia e vários outros dias que eu tirei pra pegar mais leve. E isso tudo por um motivo simples. A danada da vida resolveu acontecer, rapaziada. E quando ela resolve, ela não pede licença. Chega atropelando tudo e é isso aí, a gente que se vire. Eu dividi os momentos de descanso com os momentos de sentir um pouco de culpa por não estar lá na folia. Enquanto curtia fotos e vídeos de amigos, conhecidos e até desconhecidos, pulando o carnaval Brasil afora. E eu olhei para esses registros com um olhar muito peculiar. Em primeiro lugar, muito feliz por aquelas pessoas estarem curtindo. Mas em segundo lugar, com o olhar de quem não queria estar ali e estava muito feliz por não estar. Porque a real é que eu precisava parar, eu precisava descansar. Eu não senti vontade de ir pra bloquinho nem um dia esse ano. Parecia melhor eu me cuidar dos meus e, sei lá, dar um tempo. E cá entre nós, me fez um bem danado, tá? Me lembrou que a vida acontece ao tempo todo, no agito e na calmaria. Porque tem hora que a gente quer tá na muvuca com a galera que a gente ama, tomando bebida duvidosa e dançando atrás de um trio com a caixa de som completamente estourada. E tem outras horas que a gente só quer se deitar ao lado de um cachorrinho que tem quase 40 quilos. Abraçar dizendo que ama ele enquanto ele devolve lambidas na nossa cara. É que também tem muita vida acontecendo naquela lambida. E eu não tô falando de cultura de bactérias, mas talvez eu devesse, sei lá. Quem eu tô enganando? Como se bactéria fosse me impedir de deixar meu cachorro lamber minha cara. Até parece. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro, e hoje dentro da minha cabeça tô mais uma vez sozinho. Olha aí que alegria. Lembrando que esse episódio você pode escutar em qualquer agregador de podcast aí que você estiver habituado, mas você pode assistir em vídeo através do Spotify. Quiser ver minha cara aqui com minha camisa do Vasco, porque hoje tem Vasco e Fluminense, dia que eu tô gravando, né? Então você pode vir no Spotify e assistir em vídeo exclusivamente no Spotify. Por enquanto, né? Quem sabe? Enfim, gente, preciso dizer que eu já gravei esse programa, pelo menos quase inteiro, né? E esse programa é sobre a vida acontecer sem pedir licença. E literalmente, eu perdi a primeira gravação porque caiu um temporal durante ela e a luz simplesmente caiu, a energia acabou. É a segunda vez que isso me acontece nos últimos anos e eu já tomei algumas atitudes para que isso não me prejudique mais. Então, espero que dessa vez dê certo, para eu não ter que gastar mais dinheiro recuperando arquivo, porque hoje eu gastei uma nota recuperando o MP4 perdido e não adiantou nada. E tô pedindo reembolso no e-mail. Por favor, aí, empresa do aplicativo de recuperar arquivo corrompido, se você puder me ajudar a reembolsar meu dinheiro, vai fazer falta sim, tá? É em dólar o bagulho e eu tô bolado. Mas tá tudo bem, tá? Tentei recuperar, não deu certo. Mas pra vocês verem como o tema desse episódio
ele é sobre a vida não pedir licença, mas ele é mais do que isso, ele é sobre o atropelo da vida. E sobre como, às vezes, a gente tem que se sentir atropelado, tem que se permitir ser atropelado pela vida e reconhecer esse atropelo, né? Aconteceu muita coisa comigo no começo desse ano e eu quero compartilhar com vocês. Afinal de contas, eu sempre acho que isso é o honesto a se fazer num programa chamado Dentro da Minha Cabeça. Em primeiro lugar, cara, eu tô atolado de trabalho. Muito. Eu tenho Dentro da Minha Cabeça, eu tenho Peladranet, tenho Reinaldo Jaqueline, eu tenho as lives do Jovem Nerd, eu tenho os spin-offs, que são o 8 e a Faixa, o extra do Reinaldo Jaqueline, que é a banheira, e o pensamento extrusivo aqui do Dentro da Minha Cabeça também. Isso só de coisas recorrentes semanais que estão rolando na minha vida. E essa conta chegou, assim, de eu ter colocado um pouco de comida demais no meu prato e talvez não ter organizado o suficiente para poder dar conta de tudo da melhor forma possível. Em janeiro eu tive alguns imprevistos de trabalho mesmo, de oportunidades que aconteceram, e eu tinha uma gaveta de episódios, e essa gaveta se dissipou, e aí é isso aí. E aí toda semana eu me sinto culpado por querer jogar videogame e descansar no momento que eu poderia estar trabalhando para adiantar trabalho, mas eu percebi que eu estava adiantando trabalho para não considerar que tinha trabalho adiantado e aí ficar cada vez mais com trabalho adiantado e tal. E meu aniversário está chegando, vou viajar com a minha namorada em março e eu sinceramente tô só vivendo um dia de cada vez, metendo bronca com os trabalhos, tentando entregar tudo e às vezes o trovão, o relâmpago, ele acaba derrubando a energia da minha casa e eu acabo tendo alguma dificuldade. Eu tô gravando esse episódio aqui no dia 22 de fevereiro, um dia antes dele ser publicado, às 3h23 da tarde. Era 2h09 dessa mesma tarde e eu tava fazendo exatamente a mesma coisa. Eu tava gravando aqui, porque eu lembro que eu fiz esse comentário naquela gravação. E a parte do meu trabalho ter me atropelado um pouco é um dos atropelos que a vida me deu, mas não o principal, né? Em janeiro agora eu pensei muito sobre esses atropelos da vida e sobre como a gente não escolhe, né? O que a gente vai fazer amanhã, não sozinho pelo menos, e a gente às vezes tem que se permitir entender a maré, né? Aceitar um pouco mais a maré da vida, dela levar a gente para um lado para o outro, porque nem tudo vai vir para o nosso bem, né? Em janeiro agora eu tive uma notícia que a princípio me apavorou, e aí eu já quero dar spoiler para vocês que tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, comigo e com o meu cachorro, mas eu preciso contar o que rolou com o Gabu, que é meu cachorro, o amor da minha vida, que é o Galvão Bueno, meu labrador, meu bichinho de estimação, desde 2017 ele tá comigo, ele tá com 8 anos e meio, é um labradorzinho que tava muito gordinho, e ele foi perdendo peso e tal, eu caminhando com ele, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, ele teve uma diarreia em janeiro, e aí, enfim, resumo da ópera é que ele tava clinicamente muito bem e ainda tá, ele tá muito bem, assim, felizinho, comendo, alegre, fazendo xixi, fazendo cocô, tudo show, mas ele tá com alguma alteração no rim, né, inicialmente a gente acreditou que era doença renal crônica, já no estágio avançado, por conta da anemia dele, estava muito elevada, e aí fizemos um ultrassom, o baço dele muito inchado, já estamos em tratamento desde janeiro, e o baço dele já desinchou, já está muito melhor, o rim dele também, enfim, a gente está descartando, a princípio, doença renal crônica, pelo menos no estágio avançado, porque ele demonstrou melhora e tal, considerável em vários índices nos exames, e aí a gente identificou num dos exames positivo para uma doença do carrapato, babesiose, se eu não me engano. Eu não sou veterinário, então eu sou só um pai preocupado, né? E por isso que eu estou entendendo um pouco mais disso agora. E aí ele tá lá com dieta renal, não sei o que, e bababá, bebibi, e tomando um monte de remédio. E, cara, quando a gente veio com esse diagnóstico da doença renal crônica... Walmart Business saves you time, money, and hassle. Which means you can focus on what really matters. Like... putting the money you save back into what you do. Spending more time training your team, filling orders, and finding new clients. Anything and everything, right down to... oh, that's the one. Choosing the best hold music. Walmart Business. It's the Walmart you love. Now for your business. Learn more at business.walmart.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Um dos tratamentos era um soro subcutâneo, né? E
E eu, quando descobri que podia dar em casa, eu falei, não, eu quero aprender. Eu quero fazer. Porque o Gabu, ele é o ser vivo que mais me ama na vida. Com todo respeito à minha mãe e meu pai, tá? Mas o Gabu é obcecado por mim. E eu amo ele de paixão. O Gabu é o amor da minha vida, já falei isso nesse episódio. Mas eu acho que eu não amo ele 1/10 do quanto que ele me ama. E eu amo ele profundamente. Ele é totalmente apegado e obcecado por mim. Então eu falei, cara, se eu der em casa, na rotina nossa, eu direto posto story, né? Quem acompanha a minha rede social sabe. Eu gosto muito de postar caminhando com ele na rua e tal. E eu levo ele passear todo dia. E sempre uma alegria, tipo, tá com ele cheirando as coisinhas, não sei o que, e fazendo xixi. E eu comentando outras coisas, passeando com ele. Na pandemia, isso foi um pouco do que me salvou. A pandemia é um bom exemplo, inclusive, de atropelo da vida, tá? Da vida atropelando sem pedir licença e chegando pra mudar tudo. E na pandemia, passear com ele era a minha válvula de escape. Eu saía de casa antes das 7 da manhã pra levar ele dar umas voltas. Ele me acordava, né? Eu tava aqui em Araraquara, na casa da minha mãe, recém-separado, e aí veio a pandemia, tomando tudo de assalto, e eu tava me sentindo muito solitário, e o Gabu, ele me pegou no braço, ele me levava a passear praticamente. E eu botava minha máscara, ia pra rua, aqui no interior de São Paulo, num bairro super tranquilo que meus pais moravam, e num horário pra não atrapalhar ninguém, pra não ter muita gente na rua, não tinha praticamente ninguém, eram nós dois. E a gente saía depois outra vez à noite pra passear também. E era um meu momento de ver que o mundo existia ainda. Sair de casa e ver que, caraca, ainda existe o mundo. Eu me sentia o Eternauta, né? Saindo naquela neve radioativa, vendo que o mundo estava ali, ainda que totalmente diferente, ainda havia mundo, né? Existia algo com o que sonhar para um retorno, e o Gabu foi isso para mim. Então, quando eu decidi dar esse soro subcutâneo para ele em casa, cara, eu não sou enfermeiro, eu não sou médico, eu não tenho a mínima habilidade, mas eu fiz questão de aprender, porque eu sabia que eu poderia encaixar isso na rotina, de chegar lá na casa da minha mãe de manhã, depois da academia, dar algum remédio para ele, levar ele passear, voltar, sorinho, e ele, cara, eu não sei se você já teve contato com algum labrador, com algum cachorro dessa marca, né? Mas eles são idiotas, né? Eles são muito bobos, eles são feitos de otário por qualquer pessoa, eles são muito dóceis mesmo. Idiota no melhor sentido da palavra, porque ele é muito bonzinho, cara. Então a gente volta do passeio, já virou rotina nossa, de deitar e eu aplicar o sorinho nele. E a princípio, quando a gente achava que era doença renal crônica, o soro era todo dia. E agora, não, agora o soro ele é a cada 4 dias, a gente já tá num processo meio que de desmame desse soro, porque os índices dele já melhoraram e tal. Então assim, hoje eu tô com notícias bem melhores do que eu tava 1 mês atrás. Mas eu confesso que esse mês não foi fácil. Não foi fácil. É difícil ser confrontado com tudo que importa pra você sendo tão frágil, sendo tão delicado. E a gente sabe, né? Quando eu peguei o Gabu lá em 2017, eu sabia que se tudo desse certo na vida, eu ia viver mais que ele. Eu ia ter que passar por um momento difícil de dor com ele e de me despedir dele. A gente sabe disso quando pega um bichinho, né? É o comum. A ordem natural das coisas é essa, que a gente vá viver mais longe do que nossos bichinhos. Mas isso não deixa nada mais fácil. Não deixa absolutamente nada mais fácil. E eu tô, de certa forma, aliviado com o cenário atual, de ver ele melhorando e de ver ele bem, né? Todo dia eu levo ele passear, ele tá super forte, super bem, super firme, etc. Mas ainda tomando bastante remédio, ainda com muito cuidado, ainda com muitas idas ao veterinário, ainda com muita correria, né, disso. E eu confesso que minha cabeça seria muito desonesto num programa chamado Dentro da Minha Cabeça eu falar sobre outra coisa hoje. Porque esse é o assunto que travou minha mente. O assunto principal na minha mente em 2026 é o cuidado com o meu cachorro, é o desejo de estar ali, o desejo de estar presente com ele, o desejo de devolver para ele um pouco desse amor imenso que ele me deu e me dá. Eu costumo reforçar pra mim que a gente nunca sabe quanto tempo ninguém tem. Por mais que a gente saiba que o natural é eu viver mais que o Gabu e que a gente tem uma média de humanos, o quanto o humano vive, etc. A gente não sabe a nossa condição de vida no dia de amanhã, se vai ter algum acidente, se vai ter... E eu não tô querendo zicar, pelo amor de Deus, aqui, ó, pros supersticiosos, é MDF, mas acho que conta como madeira, tá? Mas não é esse o ponto. E eu até quis bater de novo fora do mousepad, vocês repararam, né? Pra fazer um negocinho a mais. Porque, cara,
Realmente não quero zicar, mas a gente não sabe, né? Acho que parte da beleza de se viver a cada dia é não saber qual momento é o nosso último. E eu não quero entrar num mérito aqui de crença pessoal de cada um, de vida após a morte, nem nada. Eu quero falar sobre essa vida, a vida que temos aqui. Essa, independente se você acredita que tem outra coisa depois ou não. A gente quer viver isso plenamente e bem, sem saber quanto tempo a gente tem, né? Nada é muito justo, né? Quando a gente pensa em quantas crianças, sei lá, tem uma condição terminal tão cedo, e quanto a gente consegue ter uma longevidade saudável, e quanto a gente já não consegue ser saudável desde os mais tenros anos, e vai vivendo uma vida muito dura e muito difícil. E ainda prefere viver assim, porque ainda assim é viver, né? Ainda assim existe algo maravilhoso em viver. Maravilhoso no sentido de, cara, olha tudo que nos aguarda em estar vivo, né? E a gente quer usar disso ao máximo, mas nada disso tem muito sentido sem, pra mim, pelo menos, sem estar junto de quem a gente ama, sem estar perto de quem a gente ama. O propósito, ele tá na nossa união, pra mim. O propósito de tudo, né? Da gente estar aqui. E, enfim, a vida me atropelou legal nesse começo de ano. Profissional e pessoalmente com o meu cachorro. E hoje eu respiro fundo e olho pro carnaval que eu passei, que foi uma escolha mais solitária. Solitária não, porque minha namorada compartilhou comigo, ela também. Cara, não quero nem entrar no mérito nosso aqui, pessoal dela, porque ela tem as questões dela também. Mas ela também teve questões de saúde nesse mês aí, que também me preocuparam muito. Que também me fizeram transbordar, assim, de falar, cara, eu amo esse agito e eu gostaria de estar com a cabeça para esse agito. Eu adoro carnaval. Mas eu não tô. E ano passado eu gravei um episódio, quando tinha acabado de acabar um acompanhado, que é o Tá Tudo Bem Se Você Quebrar, né? E é um outro lado desse prisma que eu trago aqui hoje, porque ainda é o tudo bem se você quebrar, mas é o não ter a pressa para se reconstruir. É muito nisso que eu tô pensando de tudo bem perder esse carnaval, vai ter outro ano que vem, e se você se manter bem, se mantiver saudável e tal, você vai conseguir pular. Você tem tantos outros carnavais pela frente ainda, por mais que você não saiba quantos, né? E você já aproveitou tantos, então se apega nisso. E aproveite o que você precisa aproveitar agora. E agora eu precisava parar, precisava desencanar. E é engraçado como na minha cabeça tem uma pressão, né? Tão desse jeito de viver produtivista que eu parei tudo menos o trabalho. Essa semana de carnaval eu só não entreguei um programa, que é a 8 faixa do Pelada, que eu de propósito falei, cara, eu não vou trabalhar segunda de manhã de carnaval, cara. Cara, foram dias corridos, dias difíceis, dias de muito medo, muita angústia e muita agonia. Mas eu sei que virão outros dias. Virão dias melhores e menos pesados. Eu sei que eles vão vir, porque eles já vieram outras vezes. E é engraçado que quando eu penso no atropelo da vida, eu penso que muito sobre essa finitude e essa não ter pressa, mas também penso em não postergar as coisas que você quer fazer, que você precisa fazer. Ah, tô meio sem vontade hoje e tal, mas eu queria fazer. Pô, tenta melhorar a sua vontade, se é algo que você quer mesmo. Assim, é sempre uma queda de braço com a gente mesmo, de entender o que a gente quer fazer, o que a gente tem ânimo para fazer, porque são coisas diferentes, né? O nosso desejo, o nosso ânimo, para mim são coisas muito diferentes. Mas é importante que a gente cuide do desejo também e cuide do desânimo também, né? Porque vai ter hora de focar em cada um deles. E sei lá se faz sentido o papo que eu tô trazendo para vocês, mas é porque eu acho que a vida, às vezes, ela tem que atropelar, mesmo. Para algumas coisas nunca vai ter uma hora boa. Eu te garanto que por mais que eu sempre saiba que o meu cachorro provavelmente vai morrer antes de mim, esse dia nunca vai ser fácil. Eu quero adiar ele ao máximo. Ao máximo. Porque eu não quero que esse dia chegue, nunca. Eu tô falando de cachorro aqui, mas todas as pessoas queridas nossas, né? A gente nunca quer lidar com isso. A gente não quer pensar nisso. Eu não tô nem falando da nossa própria morte também. Caralho, que bad, ó. De novo, não quero zicar. Mas né? A gente não quer ficar pensando nisso. Mas vai acontecer. E eu não tô nem falando só especificamente de algo tão dramático como a morte, mas de fins de ciclo, né? Eu acho que é tão confortável ficar acomodado numa relação, seja ela de trabalho, seja ela de amizade, seja ela amorosa, que explica um pouco, né, desse nosso medo de tomar grandes decisões e de ser atropelado pela vida. Medo de se arrepender, o medo de cometer um erro, de não ter como voltar atrás. São duros os momentos de encarar isso. Porque
a vida atropela mesmo, gente. Tem coisas que é só o atropelo, né? Eu fico muito pensando nisso. Quantos casos a gente já viu de... Parece um horror, né? Caraca, a namorada do cara vai prestar concurso e o cara terminou com ela um dia antes. Cara, nunca vai haver um dia bom pra você terminar um relacionamento assim. Que uma pessoa foi pega super de surpresa e a outra não. Nunca haverá um dia bom. Você pode tentar respeitar esses momentos, né? De, pô, não quero prejudicar algo que ela vem se preparando. Isso é eticamente muito legal, muito agradável. Tudo bem. Mas a real é que vai ter outro sofrimento de outra natureza que talvez não impacte no concurso dela, mas que ela vai ter que passar. A vida vai atropelar ela. Talvez com menos força, mas vai. É duro. É duro pensar nesses atropelos como algo que às vezes fazem parte, né? Faz parte da vida, esse atropelo. Não há como ser diferente. E se permitir enxergar na beira da estrada atropelado e aceitar o apoio, aceitar o tratamento, né? Manja aquele lance de... Não sei se vocês fizeram aula de trânsito, né? Pra você tirar a carteira de motorista. Mas tinha um lance de, cara, não toca, né? Não toca. Deixa ela ali. Ajuda, coloca ela numa posição confortável e deixa ali. Deixa o médico cuidar. Né? Pra mim, essa analogia vale muito pra vida mesmo. Às vezes a gente só precisa se colocar nesse papel de acidentado. De me atropelou, mas me deixa aqui quietinho. Me deixa aqui. Deixa que algo vai vir pra me cuidar. Né? Alguém vai vir pra me cuidar. Se você tem os seus pra cuidar, cuide deles, né? Né? Independente do tempo que eu vou ter com o meu cachorro ainda. Eu tenho outros 4 bichinhos aqui em casa com que eu convivo e que eu tenho muito carinho. E que eu sei que vão sempre me consolar. Né? Meus 4 gatos aqui, eles são amores da minha vida também. Por mais que o Gabu ele represente coisas diferentes, porque atravessou eras da minha vida muito diferentes da que os gatos atravessaram, eles também são meus companheiros. É com eles que eu rio, é com eles que eu choro, é com eles que eu almoço, que eu janto, que eu deito e me levanto. Que eu já fiz muito disso com o Gabu também e ainda faço. Então, não sei se fiz sentido, não sei se me fiz entender. Mas a gente não, sei lá, não adianta muito ficar reclamando da vida não pedir licença, sabe? Ela não pede mesmo, ela não vai pedir não. Não vai. É um pouco aceitar isso não quer dizer que a gente não possa reclamar, não possa ficar puto, não possa ficar triste, muito pelo contrário. É só entender que bicho, é isso mesmo. Vai chegar um momento que você não vai estar com energia de folião pra pular carnaval. Mas assim como esse momento chegou, também vai chegar um momento que você pode estar de novo com energia de folião pra curtir um carnaval fora de época. Então, é muito sobre o tempo, mas é também sobre o nosso carinho, o autocuidado talvez, o carinho com a gente mesmo, de entender que não sinta culpa por perder o agito, mas aprecie a vida nesses momentos difíceis também. Cada manhã que eu fui lá com o Gabu cuidar dele, eu me reconectei com ele de formas que às vezes na pressa, no dia a dia, eu não estava conectado mais. Não que eu não amasse mais ele, nem que eu não desse mais carinho pra ele, mas de parar e olhar pra ele com um pouco de só ficar ali, abraçando ele. Sem aquele lance de, tô na correria, mãe, vem aqui ficar com o Gabu um pouquinho, que minha rotina é essa, né, desde que eu voltei pra Araraquara. Ir de manhã, tomar um café com a minha mãe, às vezes, mas às vezes pegar o Gabu pra passear correndo, que, preciso ir no mercado comprar coisa, fazer o almoço, e depois tem trabalho, e não sei o que. Olha a calmaria daquele momento. Olha aquele momento que ali tem vida também. Olha aquele momento talvez trágico, talvez triste, talvez que vem de um momento de desânimo e de medo, de angústia. Mas olha a vida acontecendo ali também. Abraça tua mãe no café da manhã. Tenta, né, não brigar com ela. Ou briga com ela por algo que importa pra você pra caramba e que ela não tá entendendo. Briga com ela por algo que te importa. Briga ou não briga. Faz o que você acha que pode fazer pra desfrutar daquele momento também. Que é um momento menos instagramável, carnaval. Mas é um momento mais, talvez, teu, verdadeiro, genuíno. Talvez um momento calmo, que você vai gravar um videozinho pra não postar em nenhum lugar. Teu fazendo carinho na cabeça do seu cachorro. Que daqui 10 anos talvez você vai olhar pra esse vídeo de novo. Tá tudo bem com o Gabu. É só pra reforçar. É só porque é muito confuso pensar em tudo isso e não sentir essa angústia, não sentir esse amargo. E eu quero voltar a sentir energia de fazer tudo e tal, e tá na correria. Mas eu também não quero perder mais esses momentos de contemplação e entender que a vida tá acontecendo também naquele manso, naquele baque. Enquanto eu me sinto na beira da estrada atropelado, eu também tô vivendo ali, eu também tô vivo. Né? A dor também é viver, né? Não é só a ausência da dor que a vida acontece. Sim, às vezes no meio de muita dor, tem um vidão acontecendo lá também. Então,
Desculpa se hoje eu não te tirei um sorriso, não te fiz dar risada. Eu não prometi que ia fazer isso sempre, tá? Eu não tô também arrependido, não. Mas se eu te fiz pensar um pouquinho sobre a vida e te fiz ficar um pouco mais confortável enquanto você é atropelado que nem eu tô sendo e fui, um beijo pra você também. E força aí, porque às vezes é foda mesmo. Mas tá tudo bem, vai passar. Acredito que vai passar. Até que não vai mais. Para, Vidani! Sem zica nessa porra. Vamos terminar de boa, tá? Tamo junto. Força pra todo mundo e que dias melhores possam vir pra todo mundo. Grande abraço. How old were you when you realized you were the son of a president? I don't think anyone's ever asked me that before. FX's Love Story. John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette. I didn't think I could love someone like this until you. From executive producer Ryan Murphy. It's not a question of if I want to spend the rest of my life with you. It's if I'm cut out to be Mrs. JFK Jr. FX's Love Story. John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette. Watch now on FX, Hulu, and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Kraft Mac and Cheese is better than 90s hip-hop. We'll remind you of your childhood without making you feel incredibly old. Kraft Mac and Cheese. Best thing ever. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia é essa, de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho com qualquer camarada que topa gravar comigo. Me siga nas redes sociais, eu sou @Príncipe Vidani, o programa @Cabeça do Vidani tem links na descrição do episódio, hein? Só clicar. Dê suas 5 estrelas e siga o programa no Spotify, avalia por favor, hein? Inclusive faça isso em qualquer outro agregador também que você utilizar, porque isso ajuda demais a fazer a audiência do programa crescer através do próprio ecossistema do agregador que você usar. Seja ele o Spotify ou não. Comente tanto nas redes sociais quanto no nosso e-mail, cabeçadovidani@gmail.com, ou na área de comentários do episódio no Spotify, o que você achou desse episódio. Me manda e-mail falando o seu comentário, porque eu tô com um plano de fazer um pensamento extrusivo de leitura de comentários também, pra poder ler alguns feedbacks de vocês mais diretos. Quem sabe, né? Quem sabe pode ser legal. Outra coisa que seria muito legal seria publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana aqui no Dentro da Minha Cabeça. Isso pode acontecer através do nosso financiamento coletivo. Considere ajudar a partir de R$1 em qualquer plataforma que a gente tem disponível. O Apoia-se, que é o apoia.se/Dentro da Minha Cabeça. O Patreon, que aceita moeda estrangeira, em patreon.com/Dentro da Minha Cabeça. E a chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Mesmo e-mail para você mandar cartinha para ou mandar suas opiniões sobre o episódio, ou para mandar feedback, ou para mandar a sua oportunidade comercial, se você tiver alguma. Pode mandar. E quando você apoia no financiamento coletivo com R$20 ou mais, você pode participar do nosso grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, o Grupo de Neurônios, uma comunidade muito maneira, com muita gente legal, que inclusive teve até encontro já em Curitiba e pode rolar encontro em outros lugares também. Se você tá no grupinho, manda aí, pô, sou aqui da região, Vidani, vamos fazer um encontro em Araraquara, em São Carlos? Bora, vamos fazer, vamos organizar, que vai ser muito maneiro também. Quem quiser participar, R$20 ou mais, no grupo exclusivo do Telegram, nosso grupo de neurônios. Tem também produtos à venda do podcast lá na Podcast Store, acesse podcaststore.com.br, tem link na descrição do episódio também, pra você ver, tem camiseta, ecobag, bottom, pôster, caneca, imã, enfim. Pra facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentrodamiacabeça.com.br. E olha, eu tenho feito lives sobre Big Brother, inclusive lá no canal do Jovem Nerd na Twitch. Inclusive hoje, dia que publica esse programa, quem tá lá comigo é Mary Jo, lá do Falecido Mal Acompanhado. De segunda a sexta, das 14h30 até as 17h30, tô ao vivo em twitch.tv/Jovem Nerd, tem link na descrição também pra você assistir. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem e vai. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car shouldn't feel like a second job. It should feel easy. With Carvana, it is. Just visit Carvana.com, enter your license plate or VIN, answer a few quick questions, and get an offer in minutes. Like what you see? We'll pick it up right from your door and hand you your check. No haggling, no hassle, no problem. Car selling made easy on Carvana. Pickup fees may apply. Cleo.